Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus nos traz 3 realidades importantes. Primeiramente, ele fala do fogo. Depois, ele vai falar sobre o batismo que deveria receber. E, por fim, ele vai falar sobre a divisão. Aqui são coisas que muitas vezes podem aparentar contraditórias com o próprio pensamento de Cristo e vários dos seus ensinamentos no Sagrado Evangelho. Mas se nós olharmos muito bem, vamos percebendo que quando Jesus Cristo diz: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e ele vai concluir ainda dizendo: E como gostaria que já tivesse aceso. Aqui ele está falando desse fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que vem a essa terra para realizar 3 coisas essenciais. Por isso que Jesus diz que ansiava que esse fogo já tivesse sido aceso, porque o Espírito Santo é aquele que realmente ilumina. O fogo é isso, né? Ele ilumina com a luz que é lançada sobre ele o caminho. O fogo também ele é importante para purificar, que é a segunda função do fogo e do Espírito Santo também. E por fim, o fogo ele vai como que enrijecendo e vai tornando cada vez mais aquela peça, como no exemplo do barro, vai tornando aquilo cada vez mais firme para que não se quebre nunca. O Espírito Santo ele realiza essas 3 obras na nossa vida também. Por isso que esse anseio de Jesus por esse fogo que deveria ser lançado à terra é justamente por isso. Porque o fogo que ilumina é o anúncio do Evangelho, que é realizado através do Espírito Santo. Esse fogo que purifica é aquilo que é a palavra de Deus, que vai sendo lançada no nosso coração. E essa palavra de Deus, ela vai gerando conversão no nosso coração, para que depois essa palavra ela possa abrir a nossa vida interior para o Espírito Santo, para que ele realize com os seus dons uma obra de santificação. Assim nós vemos como que esse anseio de Jesus Cristo sobre esse fogo que deveria ser lançado à terra, ele desejava que já estivesse aceso, mas esse fogo ele seria lançado sobre a terra depois da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Por isso que ele também vai dizer sobre o batismo: Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Veja, Jesus aqui está prefigurando o batismo, não um batismo sacramental, no sentido de derramar água sobre a cabeça ou mergulhar o corpo na água, mas é o batismo de sangue, que é sim aquilo que é a obra redentora. O batismo de sangue onde nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue que torna as nossas vestes limpas, puras, brancas, alvejadas, para que assim possamos realmente alcançar uma vida nova. Esse batismo significa isso. Por isso que a obra do Espírito Santo, essa obra de iluminação da consciência,
de purificação do coração e santificação da nossa vida acontece depois que nós participamos e depois que nós realmente somos também batizados no mesmo batismo que Cristo ali foi batizado. É claro que aqui nós temos dois vínculos muito importantes. O batismo que Jesus recebe no início da sua vida, quanto o batismo que ele vai receber no final da sua vida terrena nessa terra, através da sua paixão e morte de cruz. Por isso que nós precisamos também adentrar nesse grande mistério do batismo. Por isso que Jesus Cristo também vai dizer que estava ansioso para que tudo isso se cumprisse, para que esse batismo se realizasse. Por quê? Porque a realização desse batismo é aquilo que é a manifestação da obra redentora e salvadora na vida da humanidade, na nossa vida. E por fim, Jesus fala da divisão. Aqui nós temos algo muito importante, porque Jesus vai dizer aos seus discípulos: vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. O que significa essa divisão? Jesus está dizendo que não vem trazer a paz como o mundo pensa a paz, mas ele vem trazer a divisão porque essa divisão significa o quê? Significa essa obra do seu batismo e do fogo do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, o fogo, é lançado à terra, ele ilumina e mostra a verdade. E aí há uma divisão. Por quê? A divisão onde nós começamos a aprender a discernir e perceber o certo do errado, o bem do mal, o falso do verdadeiro. Nós começamos a perceber que a nossa vida ela se torna diferente da vida mundana. Essa é a divisão que Jesus Cristo vem trazer à Terra. Por quê? Porque quando ele vem revelar-nos a verdade, ele vem justamente fazer isso. Também manifestar aquilo que é o caminho verdadeiro. E quando ele manifesta o caminho verdadeiro, a verdade, ele também está ali mostrando o que é a falsidade, o que é o mal, o que é aquilo que não convém ao cristão. Por isso que nós precisamos também entender que na nossa vida nós teremos divisões. Não divisões por imaturidade, mas essa divisão que não pode ser vista de forma má, mas de forma boa, porque essa divisão ela é importante para que o mundo seja reconduzido no caminho da verdade. Essa divisão ela é importante para que nós possamos ser esses instrumentos cada vez mais de unidade, não unidade pela falsidade, como o mundo assim prega, mas uma unidade unicamente pela verdade, porque nós não podemos nos enganar, porque o mundo pensa a paz como ausência de guerra, tribulação, dificuldade, angústia, mas nós não podemos pensar a paz assim. A paz nada mais é do que a acolhida de todas essas realidades. Veja, Jesus fala do seu batismo, o sacrifício na cruz. Jesus fala do fogo, que ilumina, que purifica e que nos santifica. E todo esse caminho que Jesus Cristo nos propõe de discipulado é um caminho de dificuldade, onde nós vamos ali contemplando essa divisão e começamos a ser realmente esses que causam divisão sobre o mundo. Não uma divisão de forma pejorativa, mas uma divisão de forma boa, porque nós começamos a ser diferentes do mundo e as nossas obras, a nossa vida começa a ser luz no mundo, manifestação do próprio Espírito Santo, manifestação da própria verdade de Cristo. E assim nós começamos cada vez mais realmente fazer essa grande divisão. Por isso que muitas vezes quando nós queremos viver a nossa fé, somos criticados, somos ali, às vezes injuriados, pessoas vão falar mal da gente, mas isso é porque elas percebem que há alguma coisa diferente nelas. E é muito mais fácil nós falarmos mal do outro do que se esforçar e lutar para ser igual e melhor do que o outro. Por isso que nós precisamos
realmente acolher essa grande obra de Deus na nossa vida e não permitir com que o mundo corrompa a nossa consciência, o nosso coração, mas possamos realmente permitir com que essa obra do fogo divino seja lançada sobre a terra, seja lançada sobre nós e seja manifesto através de nós em meio ao mundo, para que assim as pessoas reconheçam a presença de Deus, reconheçam a presença de Cristo, reconheçam a verdade, a bondade e a beleza da criação de Deus e dos mistérios de Deus, para que nesse caminho possam, dia após dia, realmente aprender a discernir aquilo que convém e aquilo que não convém ao cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.